Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, solidão e estigma. Então venha discutir sobre como podemos mudar impressões negativas sobre nossa neurodivergência e melhorar a sociedade e as novas gerações. Oi, tribo, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da Tribo TDAH. Antes eu tenho recadinhos, mas calma, eu sei que você deve estar achando que você já ouviu esse episódio. Não, você não ouviu esse episódio. O que acontece é que no último ano tiveram vários episódios que eles foram teóricos, ou seja, cheios de estudos científicos falando sobre esses temas. Foram os episódios 128, 129 e 130, que é TDAH, solidão e incompreensão. E aí, eles desdobraram em mais outros episódios, que foram os números 131, 132, 133 e 134, que era TDAH e estigma. Agora, nós temos uma roda de conversa para descobrir na prática como a solidão, o estigma, a incompreensão, todas essas coisas negativas afetaram a nossa vida inteira desde que a gente era criancinha, tendo ou não o diagnóstico, sabendo ou não do nosso TDAH. E estes episódios deste mês são uma continuação disso, só que todos os estudos científicos ficaram naqueles episódios, essa é a parte prática. Vamos para os recadinhos rapidinho. Primeiro, dê 5 estrelinhas e curta o podcast onde você ouve. Indique para amigos, para familiares, enfim, para profissionais de saúde. Isso ajuda muito a tribo. E a tribo precisa continuar. E para isso a gente precisa de você. Então vem para o nosso grupo exclusivo. Tem nossos encontros anuais. Você tem direito a votar nos temas dos episódios e participar das gravações também. Você ouve o seu nome nos episódios. Você recebe os episódios bem adiantados também. E também você tem direito a receber parabéns no mês do seu aniversário. É só você ir lá em apoia.se/Tribo TDAH e você se torna um TDAH Hyper, que é um apoiador da Tribo TDAH. E os aniversariantes deste mês são: dia 11 tem Sandra Tomiti junto com Gabriel Codas, dia 23 tem o Jackson Luiz e dia 21 tem eu. Viva pra mim! Parabéns pra mim! O fevereiro, melhor mês. Parabéns, muitas felicidades no mês especial de vocês. Beijo da Tata. E, gente, essa é a segunda parte do episódio. Eu vou lembrar vocês com quem eu estou aqui. Eu primeiro comecei por ele, agora eu vou começar por ela. Eu estou com a Mari Mendes, que ela é TDAH. Ela também é TDAH Hyper, lá do grupo dos apoiadores. Ela faz as finanças da tribo TDAH, ela é professora de yoga, ela é massoterapeuta e ela é graduanda em psicologia. E de volta, Mari! Oi, Tata! O primeiro momento do papo foi maravilhoso e fiquem aí para aproveitar esse segundo momento, que foi mais maravilhoso ainda. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar. E também, de volta, o Edu Caetano. Ele também tem TDAH, ele também é um TDAH Hyper, ele é um dos administradores lá da nossa tribo TDAH, lá do nosso grupo dos TDAH Hypers. Ele é educador, especialista em aprendizagem neurodiversa, ele também é especialista em cibersegurança, proteção digital de dados, finanças, estatística. E, além de tudo isso, ele é barista. O Edu é uma das estatísticas lá do grupo que existe uma luta entre as pessoas que fazem comunicação e TI. Talvez o nosso seja o maior grupo de TI e de pessoas de tecnologia involuntário da internet. E nós descobrimos que existe um grande número de pessoas que são neurodivergentes e trabalham com tecnologia, e o Edu é uma das cabeças dessa parte de tecnologia lá do grupo, inclusive. Bem-vindo de volta, Edu! Olá, quanto tempo! Quanto tempo também, Mari. Essa primeira parte foi bem legal, a segunda parte agora, só desculpa se eu for muito palestrinha, tá? É um defeito. A minha teoria é que a gente nunca fala demais, a gente sempre fala o quanto a gente é necessário pra gente se expressar. E é o que a gente faz aqui nesses episódios. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu lembro que eu fiz um episódio de dupla excepcionalidade falando justamente dessa combinação de TDAH e altas habilidades de superação, mas agora
atualmente eu tô com uma dúvida que eu preciso procurar a resposta e depois eu preciso investigar melhor isso, mas você é uma coisa, você manja muito mais disso do que eu. Por exemplo, você falou que você tem também ansiedade. Se o caso for, por exemplo, TDAH, transtorno de ansiedade e altas habilidades de superdotação, seria considerado tripla excepcionalidade? Ou, por exemplo, depressão e transtorno de ansiedade não entraria nisso? Não entra. A dupla Porque eles são excepcionalidade, neurodivergências também. São tanto depressão quanto ansiedade são maneiras diferentes que o cérebro, de bioquímica cerebral. sim, mas assim, por exemplo, a minha ansiedade, ela não é considerada isoladamente. A minha ansiedade, ela é uma comorbidade do meu TDAH. Talvez até uma Entendi. comorbidade das altas habilidades. Mas mesmo que não fosse, por algum motivo não é. Então a pessoa tem alguma outra coisa. Quando a gente fala dupla excepcionalidade, a gente está falando que ela tem alguma coisa que em tese te traz bônus, no caso uma alta habilidade, e você tem ao mesmo tempo alguma coisa que te traz prejuízo, um TDAH, ou um TEA ou alguma outra coisa. Então, se você tem duas coisas que te traz prejuízo, assim, você excepcionalmente, por um lado, coisa que em teoria te traz bônus, e excepcional porque você tem alguma coisa que te traz Uhum. prejuízo. Então, não importa quantas coisas a pessoa tem, o nome vai ser esse de dupla Sempre. excepcionalidade. Porque são Então, por exemplo, dois. no meu caso, não seria tripla por causa do TEA, TDAH e altas habilidades. Não Seria existe. sempre dupla. Ok. Existe uma situação, ainda tem pouca literatura sobre isso, de tripla excepcionalidade, que aí ela já vai pegar um aspecto diferente. Aí a gente não está falando dessas questões mentais, a gente está falando de questões de minoria. Porque a pessoa, além de ter que enfrentar um transtorno, além de ter que enfrentar os desafios das altas habilidades, ela tem alguma outra questão que ela tem que enfrentar no dia a dia dela por ela ser uma minoria. Então aí a gente está falando de Ah, pessoas negras, a gente está falando de pessoas indígenas, dependendo do ambiente, a gente está falando de uma mulher, onde ou de naquele pessoas ambiente trans, por exemplo, ou não ou de binárias, pessoas por exemplo. trans, isso. Então, Ok. assim, a gente está falando de alguma pessoa minorizada. E aí, nesse caso, só que isso ainda não tem muito estudo sobre isso, já tem algumas pessoas que já entendem disso. Inclusive, um abraço para a Mari, que foi quem me apresentou, não você, Mari, a outra Mari, uma neuropsicóloga genial, que foi quem me apresentou esse conceito, que eu não... E assim, porque a pessoa ela tem um terceiro desafio, porque quando a gente está falando de dupla excepcionalidade, a gente está falando de dois desafios, um positivo em tese e um negativo em tese. E aí a tripla seria que você está acrescentando um Ah, outro desafio fora desse entendi. escopo. Não é tipo por neurodivergências, é por categorias, por exemplo, entre aspas, assim. Ok, faz sentido. Voltando, a gente estava falando dos diagnósticos, e aí eu lembrei de uma coisa, assim, quando vocês tiveram os diagnósticos de vocês, e no caso, por exemplo, quando você teve o seu e do seu filho também, Edu, vocês tiveram algum estigma da própria família com relação ao diagnóstico? Por exemplo, da minha família, eu acho que ninguém. Não sei se a minha mãe chegou a falar sobre o meu diagnóstico com a família, porque ela não falou para mim, minha mãe e meu pai, porque na época, anos 80, 90, enfim, eles acharam que ia passar, enfim, coisas de anos 90, as pessoas achavam que TDAH era passageiro. E, bom, tem gente que ainda acha até hoje, mas enfim, gente, notícias não é. E aí tem esse negócio, né, desse estigma de, tipo, a família. Minha família, assim, minha mãe e meu pai, eles sofreram muito por eu ser a criança que era desgovernada, descontrolada, agitada demais. E eu, minha mãe, eu acho que, na verdade, meus pais, eu acho que eles até não contaram isso pra família ou pra mim, porque tinha aquele negócio do rótulo. De, vai pesar as pessoas acharem que tem isso. E tem muita gente que não procura porque a família acha que a pessoa não tem TDAH e a pessoa não procura porque vai ver que ela acha que de repente está tudo muito certo, ou que a pessoa tem e recebeu o diagnóstico e as pessoas em volta não acreditam. Vocês passaram alguma situação assim? É, Vocês acham que vocês sofreram algum tipo de estigma ou preconceito? Assim, estigma do TDAH, da visão que as pessoas e a sociedade têm do TDAH, e talvez não associar isso a você, ou alguma coisa do gênero, ou desacreditar do diagnóstico, alguma coisa assim? Primeiro eu vou falar de uma situação que não é uma situação familiar, porque eu tive uma questão com isso com a minha primeira psiquiatra. Quando eu procurei ela, foi muito pela questão da ansiedade, era uma fase que eu estava
tem depressão também e tudo mais. Só que aí, em algum ponto ali das consultas com ela, eu levantei a hipótese do TDAH, porque eu já estava no grupo da tribo, eu já estava com a Sky, e assim, eu já desconfiava disso. E aí foi uma experiência horrível, assim, porque ela falou comigo que eu não precisava de um rótulo, que eu tinha que buscar me autoconhecer. E aí, na época, eu fiquei assim, eu saí de lá chorando, eu fiquei muito mal, porque, primeiro, que não é uma questão de rótulo, e segundo, porque eu ainda fiquei mais revoltada ainda por ela falar pra mim que eu tinha que procurar autoconhecimento. Porque eu tô nesse rolê, assim, dessas questões, é, desde 2012, pelo menos, sem contar as terapias que eu fiz desde que eu era criança. Então eu não era uma pessoa que do nada eu resolvi procurar uma psiquiatra e resolvi que, ai, talvez eu tenha um diagnóstico. Não, eu já estava vivendo um processo de que já vinha de muito tempo, assim. Há mais de Então 15 isso anos me por aí, deixou, né? isso me deixou muito revoltada na época. Eu fiquei assim, caraca, sabe, assim, e ainda era aquelas consultas de plano de saúde, que a pessoa nem te escuta direito, é uma consulta super rápida. Eu lembro que eu fiquei muito mal, e aí foi até por isso que eu fui procurar a minha outra psiquiatra, que é com quem eu tô até hoje, e aí eu fui diagnosticada em 2022, né, se eu não me engano. Ou seja, eu vou fazer aniversário de diagnóstico esse mês, que eu fui diagnosticada no final de. Não, eu fiz no mês passado, né? Porque o episódio sai em fevereiro, a gente tá gravando em janeiro, mas. Então, quando o episódio sair, eu já vou ter feito aniversário de diagnóstico, que foi no finalzinho, assim, de janeiro. Mas essa coisa da família, eu lembro que quando eu fui procurar isso, a minha mãe veio com aqueles papos de quem procura acha. Que não era para eu ficar procurando problema que eu ia acabar encontrando, uma coisa um pouco assim, sabe? E na época eu fiquei revoltada e, enfim, foi bem complicado. Mas depois do diagnóstico, eu vi que, a princípio, eu me senti um pouco invalidada, mas eu vi que rapidamente surgiu um interesse de entender, sabe? Aí até hoje, às vezes, ela me pergunta, eu tive que passar por um processo de explicar muitas coisas para ela, de que muitas coisas que tanto eu quanto as pessoas à minha volta que não entendiam de TDAH achavam que eram coisas que eram do meu jeito de ser, vamos dizer assim, eu tive que explicar que não era bem assim, enfim. Mas eu lembro que para mim foi mais difícil de lidar com isso na família, quando eu fui procurar o diagnóstico do que depois de ter tido ele, sabe? E como assim, eu não tenho muita convivência com outras partes da minha família, por exemplo, meu pai, eu falo com ele poucas vezes, então ele não sabe do diagnóstico. E aí foi mais fácil, eu acho. E eu também não sei nem se eu contaria para ele, nem se faria sentido, sabe? Mas foram essas situações que eu vivi, assim. Você falou umas coisas, só pontuando algumas coisas, gente. Primeiro, quando você entrar no grupo da Tribo TDAH, você não vai sair de lá com um diagnóstico. Às vezes acontece, tem muita gente que entra porque tem suspeitas, mas se você é uma pessoa neurotípica, você vai continuar sendo uma pessoa neurotípica mesmo lá no grupo da tribo. A gente não vai te diagnosticar e você só vai receber um diagnóstico com o seu profissional quando você procura e tá tudo bem, nós temos neurotípicos, nós até temos neurotípicos que são nossos amigos lá no grupo, então tá tudo bem você entrar por causa de uma outra pessoa. Primeira coisa, a gente não sai diagnosticando pessoas. Segunda coisa, esse negócio de rótulo. Gente, eu acho que rótulo é quando alguém te chama de tapado, alguém te chama de distraído demais, Merda. ou alguém fala que você anda com a cabeça nas nuvens, que você é muito desastrado. Isso são coisas negativas que as pessoas colocam
em selinhos em cima de você e você começa a acreditar que você não é bom o suficiente, ou que você não faz as coisas direito, porque você é cabeça de vento, ou porque você não dá certo em nada, ou porque você não tem coordenação motora. Isso são rótulos. Um diagnóstico não é um rótulo. Um diagnóstico te ajuda a descobrir respostas de coisas que você sempre foi e até combater essas coisas. Não é que eu sou uma pessoa descoordenada, é que eu tenho déficits cognitivos, déficits de funções executivas que fazem com que eu tenha mais dificuldade em algumas habilidades motoras finas. Existe uma explicação para isso. Existe um motivo para um preconceito que as pessoas chamaram. Existe uma diferença do que é um rótulo, que é um preconceito, e do que é uma explicação e que vai te dar respostas. E de repente eu posso usar isso para melhorar aquilo, por exemplo. E são respostas e autoconhecimento, como a Mari falou. Enfim. Edu, e você? Como é que foi a sua relação com a família, ou até, tipo, quando você recebeu o seu, quando o seu filho recebeu o diagnóstico dele? Como é que foi isso na sua casa? Eu fui muito natural. Quando eu fui no médico, foi muito para confirmar, né? A primeira vez que eu fui no médico, ele me passou vários exames que não fazem o menor sentido. Então eu fui no neuro, ele me pediu alguns exames, não vou falar nomes aqui, que ele falou, depois que você fizer esse exame, você volta. Ele nem conversou comigo. Então quando eu falei que eu tinha ido por causa dessa suspeita. Aí eu passei um tempo sem procurar de novo e voltei a procurar por causa do meu filho um tempo depois. Mas aí depois a gente teve algumas experiências não muito legais, que a gente estava marcando consulta do meu filho, até que eu fiz alguns filtros e consegui achar um bom local para fazer o tratamento. Já troquei de médico algumas vezes e esse atual não troco de forma alguma. Uma das grandes vantagens dele é que ele também é TDAH, então ele consegue entender muito bem a vivência. Então nada que ele fala é só da teoria, ele vivencia. Facilita muito a minha vida no tratamento. Agora, sobre a família, parentes, minha família foi ok, todo mundo, beleza, não teve nada de demais, e eu já não morava com eles já há bastante tempo, então não teve nada. O curioso, quando teve, foi quando eu tive do meu filho, aí eu fui avisar a mãe dele, né, que ele era, na época ele começou a tomar medicação, eu falei, eu entreguei na mão dela a medicação, e aí a gente já estava separado, eu e a mãe dele. E a mãe dele foi e me falou, quando eu falei, ele tem TDAH, tal, eu expliquei para ela deu um pulo e falou, é isso aí que eu te falei que eu tinha. Porque ela já tinha me relatado que quando ela era criança, ela tinha feito vários exames, tomava remédio tarja preta, só que ela não lembrava o nome, porque ela era criança. Fizeram muitas vezes eletroencefalograma, ressonância magnética, ela virou um ratinho de laboratório, porque ninguém sabia o que era, e ela foi muito investigada de jeitos que, tipo, hoje em dia a gente olha que não tem nada a ver, né? São métodos bem ultrapassados, mas na época era o que se tinha disponível. Então foi E na cabeça dela ela trazia um estigma daquilo, porque ela teve bastante prejuízo, então ela ficou muito preocupada com aquele estigma que ela trouxe. Mas aí consegui explicar que não é só o jeito de funcionar, que eu também tinha, então é a forma de lidar com isso. Então o único caso que eu tive foi esse quando a gente foi conversar com ela, mas não era um estigma dela, era uma preocupação de mãe que ela teve ali, porque ela passou por isso também e não teve um acompanhamento igual a gente tem hoje em dia. Quando seu filho teve o diagnóstico, você já esperava? Você já tinha ouvido falar do TDAH? Porque foi primeiro ele, depois você. Então não foi uma surpresa de alguma maneira? Não, assim, eu já tinha ouvido falar antes. E aí, quando ele começou a ter as dificuldades, e aí outras questões que ele tem também, a gente foi procurar o neuro. E aí antes de consulta, eu fiz o que a minha cabeça sempre faz, comecei a investigar tudo que era possível investigar. E eu já tinha ouvido falar antes de TDAH, na época que eu ouvi, acho que todo mundo da nossa geração viu a famosa entrevista da doutora Ana Beatriz no Jô Soares. Então ali foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de TDAH, já tinha me identificado bastante, mas tipo, ficou por isso na época. E aí quando voltou o assunto do meu filho, para mim foi relembrar aquele assunto que eu já tinha visto um tempo atrás da entrevista e falar, faz sentido, e agora com mais informação. Então
Assim, não foi nenhuma grande surpresa, só foi aquele meme, né? Agora tudo faz sentido. Então, foi, foi isso na minha vida e olhando para a vida dele também, ah, de trás para frente, né? Relembrando vários fatos. Você acha que, assim, por você também ser neurodivergente, ter filhos neurodivergentes, você acha que você percebe os estigmas que você talvez tenha sofrido ou que eles sofrem e você percebe de alguma outra maneira? Você acha que mudou, que o seu próprio diagnóstico mudou alguma coisa? Eu tenho certeza que sim, mas assim, na criação dos seus filhos, em como você lida com eles, como você lida com os desafios que eles enfrentam e que você passou e você sabe que talvez eles vão enfrentar no futuro? Sim, sim, isso é bem interessante, Tata, porque, igual você estava falando ainda há pouco do estigma do rótulo de preguiçoso, e aí do rótulo de esquecido, aí você entende que não é simplesmente um rótulo, né, porque a pessoa não quer. E aí você começa a entender aquilo melhor. Então, ele esqueceu alguma coisa. Beleza, eu também vou esquecer. Bola para frente. É, ele voltou de viagem essa semana e eu tinha dado para ele uma bateria portátil de celular, né? E assim que ele voltou de viagem, ele perdeu. Assim, não tinha nem um mês ainda que estava com ele. Aí ele ficou sentido e falou: filho, depois a gente compra outro. Tipo, a gente vai esquecer coisas. É a taxa TDAH da vida. Uh, e eu lembro quando eu esquecia alguma coisa, a minha mãe brigava com a gente bastante e tal, mas o cara não sabia o que era, que não era alguma coisa simplesmente porque eu não estou prestando atenção, porque eu não tenho interesse naquilo. Era porque a gente vai esquecer, a gente vai perder coisas, então a quantidade de coisas que eu já perdi, a quantidade de datas de pagamento que eu já perdi, a taxa TDAH ela é bem, bem alta. Então, é aprender a ver com leveza essas coisas que vão acontecer. Porque vão acontecer enquanto a gente estiver vivo, essas coisas. Então, não existe tratamento que vai fazer com que eu deixe de ser uma pessoa esquecida. Então, assim, eu consigo melhorar, eu consigo ter métodos de organização que melhora isso, mas ainda vai acontecer. Eu ainda vou esquecer de anotar na minha agenda que é meu método de organização. Então, o fluxo ainda vai ter. Mas agora eu sei E quando o que você que vai anota, você acontecer. esquece que estava na agenda ou que você tinha uma agenda, também acontece. Não, eu criei um método que está funcionando muito bem. A tecnologia, né? Porque se você fala da agenda de papel, ela vai ficar em algum local que você não vai ver naquele momento e já era. Então eu tenho alguns métodos usando celular, usando computador que está fluindo muito bem para conseguir. Sim, muito bem não é perfeito, mas está melhor do que já estava. Então tem vários desses aspectos do que a gente. Ele é do tipo desatento, então ele tem pouquíssima hiperatividade. Então eu sei o que esperar dele, eu sei o que eu posso cobrar, e eu sei até como lidar. Então quando mais cedo eu pedi para ele comprar algumas coisas, eram duas coisas. Cara, eu vou me correr o risco de me estressar? Eu mandei no WhatsApp dele o nome das duas coisas que eu queria. Porque eu sei que eu poderia esquecer, então por que ele também não esqueceria? Para mim não faz a menor diferença, mas a maioria das pessoas, quando manda um filho comprar alguma coisa, ele já é adulto, tá? Para os ouvintes. Então, quando a gente manda um filho nosso ou qualquer pessoa comprar alguma coisa, se esquece, a outra pessoa vai ficar chateada. Mas eu já sei que existe o risco dele esquecer. Por que eu não vou já tentar evitar aquele risco, já dando anotado aquilo para ele? Então, como ele estava indo com o celular na mão, mandei a mensagem com o nome. Às vezes eu mando foto do que eu quero, se é alguma coisa mais específica. Então, é aprender a lidar com isso e saber que vão acontecer esses fatos e eu não vou me estressar. Ele não é tão desastrado quanto eu, mas ele é desastrado. Eu lembro das brigas homéricas que minha mãe brigava com a gente quando a gente deixava alguma coisa cair, quebrar. Gente, um prato caiu, quebrou, tá, vamos limpar. Acabou, não tem. Vai acontecer. Eu sei que aquilo vai acontecer porque é da nossa natureza aquilo. A gente mesmo tomando cuidado vai acontecer. Então não. Eu acho que é isso. Quando você sabe o que é da pessoa, você consegue perceber que não é porque ela não está com falta de atenção, é porque não é desleixo. Você consegue entender o que está acontecendo. Então, até as coisas do dia a dia dele, quando eu vou cobrar, eu cobro mais de uma vez, sem brigar. Só vou lembrando ele que ele tem que fazer, porque eu sei que ele vai esquecer, vai deixar para depois, vai procrastinar por algum motivo. Então, eu vou cobrar. Então, eu acho que é um pouco isso. Você tem que entender, e aí até é muito para os familiares e para as pessoas que convivem com pessoas com TDAH. Cara, ninguém faz por maldade, ninguém esquece por maldade.
maldade, ninguém é desastrado por maldade. Esses comportamentos não são por maldade. Então, você tem que aprender a conviver com aqueles comportamentos e saber como contorná-los no dia a dia. E você sabendo que você está suscetível. E não é só a pessoa que tem TDAH que vai ter mudanças. As mulheres, sim, dependendo do ciclo dela, tem dias que ela vai ter mudanças ali também de comportamento. Homens também, dependendo do dia do trabalho que elas tiveram, também vão ter mudanças de comportamento, vão chegar mais estressados. Todo mundo é passível de ter alguns problemas e você entender que aquilo não é culposo, a pessoa não tem culpa daquilo, ela não faz porque quer, acho que facilita muito na educação. Agora, sobre perceber só estigma. complementando, pessoas que fazem hormonização de qualquer maneira, a gente tem ciclos. Então, por exemplo, não precisa ser. Pode ser uma pessoa não binária, uma pessoa trans que faz. Ou, por exemplo, pessoas com útero que às vezes usam anticoncepcional. Existem medicamentos que têm hormônios e eles vão ter ciclos. Se você toma qualquer medicamento que tem hormônio, eles vão ter ciclos e vão ter efeitos no TDAH a próprio ciclo da hormonização. Isso é, tipo, para mulheres, para homens, para pessoas não binárias, para pessoas trans, isso vão ter efeitos no TDAH, até medicamentos que a gente toma, sabe? Ou até hormônios que a gente toma. A climática vai ter efeito. Sim. Então, um dia mais quente vai irritar uma pessoa que é acostumada no frio, ou ao contrário. A comida diferente pode dar. Então, assim, é você entender que a vida é isso, ela não é uma linha reta, né? Então, é você trabalhar com mais. Esqueci o termo agora, mas é você não se preocupar tanto com esse. Olha, alguém esquecendo alguma coisa, né? Viram de mim. É você conseguir entender que faz parte da vida aquilo ali e você vai pensar, ok, isso é um problema, como que eu consigo evitar que isso aconteça o tempo todo? Então por isso que a gente faz o tratamento, porque eu não quero que aconteça o tempo todo, por isso que eu tomo minha medicação, faço acompanhamento, faço tudo, mas só que sabendo que vai acontecer. Então é a mesma coisa que vai acontecer com meu filho, que vai acontecer com todo mundo. Hoje em dia com o TDAH, Tata, eu percebo que como ele já está na cultura popular o TDAH. Eu descobri esses dias que tem música sertaneja que fala do TDAH. Não me pergunte o cantor, porque eu ouvi uma vez a música, mas apareceu aleatoriamente na minha playlist uma música sertaneja falando de TDAH. Então o TDAH já está na cultura popular e já saiu um pouco eu percebo que já perdeu um tanto do estigma. Eu estou vendo um pouco mais de estigma agora, neste momento é muito mais forte com autismo, com TEA, né? O meu filho, o número 2, ele tem autismo. E aí eu consigo perceber muito mais um preconceito social neste momento com o autismo do que tudo. Mas com as duas condições, o que eu percebo muito é o capacitismo, né? Porque é quando você invalida as condições da pessoa. Então, quando você acha que a pessoa é simplesmente desleixada, simplesmente não tem interesse naquilo. Então, diferenciar o capacitismo é quando você ignora totalmente ali a condição da pessoa e você gostaria que ela, independente da condição dela, ela agisse igual você. Ou igual o ser humano perfeito que você imagina que você que a sociedade deveria ser. Então eu percebo hoje muito mais estigmas com o TEA do que com o TDAH. Mas falando de estigmas de neurodivergência, deixa eu aproveitar um momento palestrinha, que só eu estou falando. Também existe muito estigma com as altas habilidades, já que a gente falou disso. Todo mundo imagina, a crença popular, que as altas habilidades, você está falando fácil. De uma pessoa gênio. Você está imaginando que é alguém gênio, que aí você vai ver nos filmes os gênios resolvendo o problema, fazendo praticamente mágica ali para resolver os problemas. É horrível. Teve alguns momentos que eu desejei não ter, porque não é tão fácil. Então, uma das coisas que pode gerar muita ansiedade, porque como uma pessoa neurodivergente, o mundo não vai funcionar igual na sua cabeça deveria estar funcionando. Não estou falando que a sua cabeça está certa, o resto está certo, mas é diferente. Isso já gera uma pressão muito grande. Uma pessoa, às vezes, tem uma coisa também de altas habilidades, eu acho que existe uma enorme dificuldade de fazer as coisas de uma maneira simples. Ainda mais quando você tem TDAH. Nossa, como às vezes eu queria só fazer as coisas da maneira mais simples, mas não dá, nunca foi uma possibilidade na minha cabeça. Eu nem penso na possibilidade mais simples. Aí eu vejo as pessoas fazendo, tipo, sei lá, no caso,
eu faço podcast. Às vezes eu vejo pessoas que mal têm uma pauta, tipo, a pauta da pessoa é uma linha. E aí, tipo, como que isso é possível? A minha tem 20 páginas! E, tipo, não é possível! Isso não é nenhuma opção pra mim. E aí, tipo, eu não sei se você sentiu isso já alguma vez, mas do tipo, complicar coisas demais que poderia ser só um tipo, é isso. Sei lá, enfim. A terapia funciona, tá? Uma coisa que eu aprendi sobre isso. Não, mas parece piada, mas é sério. Uma coisa que eu aprendi sobre isso é quando eu vou fazer alguma entrega, pensar o que a pessoa quer receber. Porque eu me preocupava muito em fazer perfeito. Mas só que às vezes a pessoa nem percebia 90% do que foi feito. E eu perdia muito tempo, gastava muita energia minha fazendo alguma coisa que a pessoa nem ia perceber. Então foi começar a observar, tá, eu vou fazer isso, mas qual é a expectativa de entrega? E aí, isso muito no trabalho, por exemplo. Então, assim, o que a pessoa está querendo receber? Porque às vezes eu vou estar me desgastando, perdendo meu tempo para fazer alguma coisa que, sinceramente, a pessoa nem percebe, ela não consegue nem entender aquele que você fez a mais ali. Então, às vezes, se entrega uma complexidade a mais que ela vai ler aquilo e só vai passar direto num relatório, alguma coisa assim. Então, eu sempre me atento quem é o meu público-alvo daquilo para saber até onde que eu vou entregar. E isso tira um peso muito grande, porque uma das questões das altas habilidades é o perfeccionismo. Isso que a Tata falou. Então você quer tudo perfeito, você não aceita porque você consegue perceber as falhas que tem naquilo. E o perfeccionismo ele é extremamente problemático, né? Ele vai gerar muita ansiedade, porque o perfeccionismo ele vai trazer junto um outro problema, porque muitas vezes crianças com altas habilidades elas não sabem estudar e elas se tornam adultos que não sabem estudar. Por quê? Porque você não precisava estudar na época de colégio. Isso é um problema muito grande. Então, eu não precisei estudar. No meu ensino médio inteiro, eu não tive um caderno. E eu tive notas muito boas. Eu não precisava. Só que quando você chega em um certo momento da sua vida, você vai para uma faculdade, já tem um outro grau de complexidade, são assuntos que você nunca viu, ou no trabalho, na vida depois adulta, você precisa estudar alguma coisa, mas você é acostumado a primeira vez que você faz já ficar bom. Aí quando você vai para uma vida adulta que tem outros desafios muito mais complexos, não é na primeira vez que você faz alguma coisa que fica bom. Não é em uma leitura em um texto rápido que você consegue pegar toda a complexidade daquele texto. E aí você fica frustrado porque você nunca teve que lidar com isso. Porque toda a sua vida, quando você tinha que estudar, uma vez que você lia aquele livro didático, era o suficiente para você conseguir aprender bastante ali em uma vez que lia. Nunca na escola eu precisei ler um livro 2 vezes. Agora eu estou fazendo a faculdade de filosofia e nunca na minha faculdade de filosofia eu tive que ler algum texto só uma vez. Então são várias vezes. Então, como você não sabe estudar, você não acerta de primeira, isso gera muita frustração também. Então são alguns níveis de sofrimento que as pessoas não conseguem entender. E aí essa frustração ela vai gerar outra coisa que é a paralisia, que muitas vezes a autohabilidade chega a ser confundida até com o TDAH, que parece a procrastinação do TDAH, mas não é a procrastinação, é uma paralisia, porque você sabe a teoria como é que aquilo tem que ser perfeito. Então você já sabe aquilo ali. Só que você não consegue fazer aquilo perfeito de primeira. Você acaba que nem faz. Então, para um observador de fora, vai parecer que é uma procrastinação do TDAH, mas na verdade é uma paralisia do perfeccionismo das altas habilidades. Que isso até também porque é o outro. TDAH e o autismo também tem uma paralisia. De você, não só a procrastinação, de você travar antes de fazer alguma coisa. Mas também vem muito pelo perfeccionismo também, mas por vários outros fatores também. Pois é, mas não necessariamente. Às vezes é o que você já tratou a procrastinação ativa, né? Tipo, você está só evitando fazer aquilo ali porque é chato. Então, eu percebo a minha procrastinação do TDAH, eu não faço alguma coisa porque é chato. A minha procrastinação das altas habilidades é muito isso, de exigir um nível de esforço que eu não sou acostumado a desprender para aquilo. Então, isso gera problemas também. Então, assim, a gente está numa fase muito boa da sociedade que já está começando a discutir isso e entender que crianças com altas habilidades no colégio, ela precisa sim de apoio pedagógico, ela tem que ser direcionada, porque não vai gerar esses problemas no futuro. E pessoas com altas habilidades, elas não são gênios. Por isso que eu não gosto do termo superdotado, porque ele traz uma percepção que parece que é super alguma coisa, mas não é. A pessoa ela tem facilidade de aprendizagem. E essa facilidade de aprendizagem ela não torna necessariamente a pessoa que já sabe tudo automaticamente
e que vai resolver as coisas igual são nos filmes, ou nasceu um novo Einstein. Inclusive, muitos dos ganhadores, a maioria dos ganhadores do prêmio Nobel, que se sabe o QI, por exemplo, que se tem avaliação, elas são pessoas medianas. Elas não são. Então, assim, são pessoas que simplesmente se esforçaram muito e fizeram muito bem o trabalho delas. Elas não são alguém que já nasceu com facilidade muito grande de aprendizagem, nem nada do tipo. Esse é o fim do meu momento palestrinha. Você falou umas coisas que eu lembrei de algumas coisas. Aconteceu comigo pouco tempo atrás. Em janeiro eu fui viajar com a minha melhor amiga. E minha melhor amiga acabou de ter o diagnóstico de TDAH. E foi muito divertido, porque assim, nós fomos... só nós duas, no supermercado, para comprar 4 coisas. Eu falei, vamos anotar? Porque eu conheço meu diagnóstico há mais tempo do que ela, eu sei que eu me perco. Ela falou, não, são só 4 coisas, não precisa. Primeiro que a gente passou 4 ou 5 vezes no negócio, onde a prateleira de pão, e a gente não viu o pão. Segundo, a coisa principal que a gente tinha que comprar era spray ou aqueles negocinhos de tomada para pernilongo. Porque a gente foi para um lugar que tinha muito pernilongo. A gente estava quase no caixa quando a gente lembrou que era porque a gente precisava comprar, que a gente foi para lá para aquilo. Então, assim, foi uma aventura. A gente ficou muito mais tempo, a gente foi rápida, mas a gente ficou muito mais tempo no supermercado pegando coisas que não estavam na lista do que as coisas que a gente tinha se proposto para pegar no supermercado. Então, é isso. Às vezes eu, por exemplo, eu não vou no supermercado sem uma lista, porque eu sei que eu não funciono. Foi uma experiência aí, nós duas TDAHs no supermercado, ficar rodando, parecendo 2 baratas tontas, andando pelos mesmos corredores 5, 6 vezes, lembrando o que a gente ia pegar, e numa ordem aleatória, assim. E a outra coisa que a Edu falou que eu lembrei é que, pelo menos na minha percepção, agora que eu tive o diagnóstico de autismo, para mim parece muito o contrário, Edu. Eu vejo as pessoas aceitarem muito mais o meu diagnóstico de autismo do que o TDAH. Porque o TDAH, que o diagnóstico que eu tenho há muito mais tempo, mas eu vejo que as pessoas têm mais preconceito de me levar a sério quando eu falo que eu tenho TDAH do que quando eu falo que eu tenho autismo e eu preciso de uma acessibilidade. E isso eu tenho percebido até antes de falar de ter o diagnóstico de autismo, quando eu falava que eu precisava de alguma acessibilidade por causa do TDAH, eu não sentia que as pessoas levavam a sério, eu não sentia que as pessoas consideravam tanto, talvez por TDAH no Brasil ainda não ser considerado uma deficiência, pelo autismo já ter esse status de deficiência. Mas eu não sei se é por aqui, se é uma percepção minha, mas eu senti que as pessoas levam muito mais a sério o autismo quando você fala que você precisa de alguma coisa, por exemplo. Mas talvez seja uma percepção minha, não sei, por ter agora a carteirinha recente. Eu não tenho o TEA, né? Mas eu tenho uma percepção um pouco parecida, assim, porque eu sinto que as pessoas não levam a sério o TDAH, assim. Fica muito nesse discurso, nesse lugar de, ai, todo mundo tem um pouco de TDAH, ai, eu acho que eu tenho TDAH, ai, que não sei o quê, ai, e o TDAH adquirido. O TDAH é Nossa, porque essa eu as não vou ver. pessoas têm muito acesso à informação e aí tem que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e aí desenvolve TDAH. Eu percebo muito que tem um pouco de uma invalidação, assim, de achar. Eu tenho a sensação que é como se o TEA é mais sério e o TDAH ele é só uma coisinha ali que tem menos importância, sabe? Eu tenho um pouco essa sensação, assim. E até por essa questão do TEA ser considerado deficiência, eu percebo a diferença de tratamento quando. Porque a Sky tem os dois, né? Quando ela tá usando o cordão, o cordão de girassol, e tem um tratamento diferente, assim, nos lugares. Já aconteceu até em situação da gente ir em bar, e aí tinha ela com autismo, uma outra amiga com autismo, e eu com TDAH e outra amiga com TDAH. E aí, assim, só de ver as duas
com o cordão, a pessoa já perguntou de localização da onde a gente queria da mesa e tudo mais, sabe? Então, eu não sei. Acho que são, Não sei acho se que são é. 2 pontos que vocês levantaram. Então, assim, em oferecer acessibilidade, concordo totalmente que se oferece muito mais ao autismo. Assim, é a minha percepção, minha vivência, a gente mora em cidades bem diferentes, então vai ter vivências bem diferentes. Então, assim, a questão de oferecer acessibilidade, se não se oferece ao TDAH acessibilidade, então não é nem que oferece menos, é que não se oferece acessibilidade ao TDAH. Ponto. É. E o autismo, assim, nos últimos anos teve muita campanha, teve muita divulgação, tem muita gente famosa com parentes, então acaba tendo bastante divulgação disso. Então, sim, eu concordo que a acessibilidade ao autista, a pessoa autista, ela é muito maior. Mas só que acaba que como o autismo ele é equiparado à deficiência, isso é importante falar desse jeito, porque autismo não é uma deficiência, ele é equiparado na lei a uma deficiência para ter direito aos mesmos benefícios. Então é uma neurodiversidade, né? Então, como ela é equiparada a uma deficiência, as pessoas leem que é uma deficiência. E na cabeça das pessoas, o senso comum deficiência está muito associado com uma inaptidão total. Então, eu vejo negando o diagnóstico de adultos, eu vejo no ambiente de trabalho, falando que não, você não é autista porque você trabalha, porque você não você consegue fazer entregas. Então, eu vejo essa invalidação de diagnóstico adulto muito forte. Que é um Eu estigma, vejo que é um preconceito, é um isso, capacitismo. são estigmas. E com TDAH eu não vejo negando tanto. Eu vejo mais falando que eu também tenho, mas o autismo, as pessoas esperam que a pessoa sejam incompetentes. No autismo, você já pressupõe que a pessoa não consegue fazer nada por conta própria. Então, mesmo que seja alguma coisa que você, a pessoa autista, consegue fazer por conta própria, mas a sociedade já imagina que você não é. Então, às vezes, quando vê uma criança autista, já imagina que ela não fala. Eu vejo isso. Então, ela já imagina que a pessoa não tem várias das competências. Então, ao mesmo tempo que oferece mais suporte, também é mais capacitista. À medida de que... Porque o autismo ele tem, hoje em dia, 3 graus de suporte, né, que é dividido. Que é a quantidade de ajuda que as pessoas precisam, pessoas autistas precisam, para Que poder eu acho exercer. bem arbitrário, convenhamos. Sim, para mim é uma coisa bem complexa de definir grau de suporte. Para mim é impossível definir um grau de suporte que ele vai mudar ao longo da vida e depende de que a gente está falando. Quando eu tive meu diagnóstico, as pessoas... Eu já cheguei quando eu falei, por exemplo, para uma cabeleireira, que a gente conversava bastante sobre neurodivergência, porque ela tem um filho com suspeita de altas habilidades, TDAH e tudo. E aí ela falou, você teve o diagnóstico, mas você é um grau bem leve, né? Eu falei, não. Quando você olha para mim... Eu, por exemplo, aqui no podcast, num ambiente que para mim é completamente controlado, eu fiz uma pauta, eu escrevi uma pauta, eu sei sobre o que eu tô falando, eu tô no meu nível de suporte 1, tô de boinha. Gente, eu não tô conseguindo fazer consulta médica, eu não consigo falar. Eu tive um grau de regressão, às vezes eu gaguejo, eu fico tempos para lembrar o que eu vou falar ou para chegar numa linha de raciocínio. Eu preciso de um suporte muito maior quando eu saio da minha casa, por exemplo. Eu saio da porta da minha casa, eu já preciso de mais suporte. Então, eu acho que você Sim, não dá pra você olhar pra pessoa e falar, você é leve, né? Não, você é completamente e a capacitista. mídia, ela existe o primeiro ponto que as pessoas conhecem pelas pessoas que precisam de muito suporte, então vai ser por pessoas que não falam, pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que têm muita dificuldade de comer, pessoas adultas. Então isso muitas vezes é o que os outros conhecem por autismo. E aí, quando um adulto fala que é autista, ele olha para aquela e fala, não, você não tem cara de autista, por quê? Porque você não preenche aqueles requisitos ali que todo mundo imagina que seja autismo. Então acaba que existe uma invalidação muito grande, eu percebo, do autismo adulto. E ao mesmo tempo, quando a Mari falou ali do TDAH, das pessoas falam que você não tem TDAH, é porque você dorme pouco, é porque você se alimenta, não sei o quê. O autismo também tem isso.
Às vezes eu sei porque eu vivo muito nesse ambiente, que é a minha área de atuação profissional, então eu acabo acompanhando muito esse ambiente. Tem uma galera que até hoje briga para falar que a criança não tem autismo, ela só tem excesso de telas. Então, como se uma tela pudesse causar um autismo. Então, tela causar autismo é o novo vacinas causam autismo. Então, então assim, ainda existe muito estigma, acho que são estigmas diferentes. E eu percebo que existe uma reprovação social maior ao adulto com TDAH do que a reprovação ao adulto com TEA. Nesse ponto, entendi. Agora, a oferta de suporte é uma oferta de suporte maior, a TEA muito maior, porque foi se feito muita campanha, tem muito se falando sobre isso. Mas só que é tão grande que se esquece das outras condições. É uma coisa que eu observo e eu acompanho tudo, legislação. As pessoas fazem legislação para que pessoas autistas tenham direito X. Gente, e as outras pessoas com deficiências não precisam também daquele suporte, elas estão sendo totalmente ignoradas. Eu ia entrar nesse ponto. Termina porque eu tenho muita coisa a falar desse respeito. Tem muita legislação que inclusive teve, eu sou professor já há uns 30 anos. 25 anos, sei lá, perdi as contas, mas sou professor há muitos anos. E dentro da educação, existiu esses dias, o ano passado, a discussão sobre um parecer para como se lidar com autismo dentro das escolas. Foi o famoso parecer 50, que depois foi muito alterado até ser aprovado. Mas o parecer original, a tentativa original, era fazer as escolas se tornarem clínicas para tratar autistas. E as outras deficiências? Não existe. Então, assim, tá um negócio tão forte para o autismo que está acabando gerando prejuízos para outras condições que as pessoas tenham, não só intelectual, mas às vezes uma deficiência física, outras naturezas de deficiência. Então já está chegando a um ponto de ser exagerado. Por quê? Porque a população aceita tão bem que o legislador fala, como que eu ganho ponto com a população? Eu vou falar de autismo. Se eu falar de pessoa deficiente, eles não aceitam, mas se eu falar de pessoas com autismo, eles aceitam. Então tem várias iniciativas legislativas que se fala só do autismo, que muitas vezes sim são necessárias, mas só que você esquece todo o outro grupo de pessoas que têm características semelhantes, que elas não estão sendo contempladas nessas iniciativas legislativas. O Parecer 50 foi um desses que conseguiu-se ainda bem. Mari, todo mundo seu xará hoje, foi a Mariana Rosa que conseguiu atuar bastante lá no conselho, e ela é uma pessoa fantástica e conseguiu reverter um pouco isso. Primeiro, não, concordo em absoluto com o que o Edu falou. Quero complementar algumas coisas que eu sei que estão acontecendo. Por exemplo, desde que há alguns anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, não lembro já mais, mas eu fui para Brasília para defender um projeto de lei do TDAH ter a equiparação de deficiência que o autismo tem. Esse processo é longo e teve mudança de deputado em Brasília, deputado federal, e uma das coisas que aconteceu foi, nesse processo, primeiro que ele está abandonado, meio que deixado de lado, esquecido na gaveta, o nosso PL, e segundo que um dos pareceres que teve, que foi justamente da Comissão de Pessoas com Deficiência, que gente, primeiro, para mim, para fazer parte da Comissão de Pessoas com Deficiência, deveria ser mandatório você ter uma deficiência ou uma neurodivergência. Começa por aí, mas não é assim que funciona. Segundo que o parecer que eles deram TDAH não é uma deficiência porque não é equiparado ao autismo nível 3. Só que para mim isso tem muito problema, porque o autista nível 1 continua sendo autista. O autista de nível de suporte 1 continua tendo tantas dificuldades quanto às vezes um autista nível 2, porque a gente acabou de falar isso, o nível de suporte ele é fluido. Uma pessoa que tem um nível 1 para alguma coisa pode ter nível 2 para outras, o nível 2 pode ter nível 3 e nível 1, o nível 3 pode ter também nível 2 suporte. Isso é fluido e geralmente quem avalia é uma pessoa de fora. Eles nunca perguntam a nossa opinião de quanto grau de suporte você acha que você precisa. Então eu acho que eu não sei nem se eu concordo com a nomenclatura de ter 3 níveis. Ou ter e você é mais grave, você é mais leve, porque não existe leve.
O nível 1 ainda é muito acima do que qualquer pessoa neurotípica. O nível 1 de suporte ainda precisa de muito suporte. Dito isso, o TDAH foi negado em mais de uma comissão da Câmara dos Deputados a equiparação à deficiência, porque eles acham que a gente não é igual ao autista nível 3. E TDAH, gente, depois que eu tive o meu diagnóstico, eu tenho conseguido comparar. Quando eu saio de casa, o meu autismo tem muito impacto na minha vida. Muito, muito mesmo. Da porta para fora para minha casa, ele tem bastante impacto. Dentro da minha casa, o meu TDAH que domina. Eu tenho muita dificuldade por causa do meu TDAH. E eu não consigo falar quem que atrapalha mais, porque tem horas que o meu TDAH atrapalha muito mais que o meu autismo. Tem horas que eu simplesmente não consigo trabalhar, não consigo produzir. Nas últimas semanas tem uma série de livros que eu gosto muito. E eu passei 2 meses, na verdade eu passei meses esperando o lançamento do livro. Eu tô te contando os dias para o livro lançar. Ele lançou, eu não consegui parar para ler. Porque eu não consigo parar para me concentrar o suficiente. Eu estava tão hiperfocada em, meu Deus, eu tô contando os dias, ele vai sair. Eu não consegui parar para ler. E é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que o TDAH atrapalha até no meu momento de lazer. Eu não consigo descansar por causa disso, eu não consigo parar a minha cabeça. Então, não dá pra falar, autismo é muito mais grave que TDAH. Não, gente, são 2 neurodivergências, elas atrapalham igualmente a minha vida quando eu tenho os 2. Então, eu acho muito arbitrário você falar, o TDAH é muito mais leve do que o autismo, então ele não pode ser equiparado com deficiência por causa disso. E outra coisa que eu tenho visto é um movimento, de uma forma geral, de governos e planos de saúde e falar, por exemplo, tem umas leis que estavam vendo sobre carro e auxílios do governo para carro ou para diversas coisas que autistas têm direitos, e assim como outras pessoas com deficiência, e as pessoas estão cogitando excluir as pessoas de autismo nível de suporte 1 de algumas leis e algumas acessibilidades, porque eles acham que não é, entre todas as aspas, autista suficiente. Se você tem autismo qualquer nível, você é autista suficiente, ponto. Se você tem TDAH, qualquer uma ou você é desatento ou imperativo ou impulsivo, se você é desatento ou hiperativo e impulsivo ou tipo combinado, você é TDAH suficiente. Se você acha que você é pouco TDAH ou muito TDAH, isso não existe. Você é TDAH e tal qual autismo você tem horas mais desatentas, horas mais hiperativas, enfim, não existe um nível de TDAH. Assim como autismo deveria ser sem nível, sei lá, isso atrapalha, ponto. Então, meu pequeno momento de revolta, meu pequeno momento de... Eu acho que colocar níveis nas coisas atrapalham, e ainda mais porque dá margem para as pessoas desacreditarem que você tem alguma coisa e tirarem suporte quando você precisa. E compararem gravidades quando não deveriam ser comparadas aí. Tô aproveitando o seu gancho, eu vou lembrar de uma coisa que eu sempre lembro. Eu sou acho que quem mais repete isso. Porque o Brasil, ele tem uma lei que define o que é deficiente. Na verdade, a gente tem 2 leis que definem o que é deficiente. A lei mais antiga é uma lei que lista item a item quais são os CIDs, a doença, de acordo com o CID, o Cadastro Internacional de Doenças, que é uma deficiência. Essa é uma lei super antiga, de vez em quando tem atualização. A atualização fala, inclui agora esse CID. Inclui agora esse CID. Então a gente tem uma lei mais antiga sobre isso. Só que a gente tem uma lei mais nova e com um peso legal maior. Por que eu falo um peso legal maior? Porque isso é um tratado internacional que o Brasil é signatário, e o Brasil, quando assinou isso, ele teve uma votação equivalente a uma votação de emenda constitucional. Então foi o Congresso votando em 2 turnos, então a Câmara votou em 2 turnos, aprovou, o Senado aprovou em 2 turnos, que o Brasil participasse disso. Então, quando a gente tem uma votação desse tipo de um acordo internacional, ele tem o mesmo peso que a nossa Constituição. E a Constituição é a lei que todas as outras leis são inferiores a ela. Então, a gente é signatário dessa legislação, desse entendimento internacional do que é deficiência. E aí foi feita uma lei sobre isso em 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que o Estatuto basicamente está colocando em palavras do nosso idioma como é que tem que ser. E o artigo 2,
ele é muito claro para dizer o que é deficiência, e as pessoas esquecem totalmente, porque essa lei, o Estatuto da Deficiência, ele não lista doenças, ele não lista CIDs, ele não lista impedimentos, ele lista quais são as características. Só que as pessoas ignoram muito, porque ele fala no artigo 2, eu vou até ler para não comer nada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condição com as demais pessoas. Exato, eu já li isso tanto nesse podcast. Para mim, assim, o TDAH dá check em tudo isso. Exatamente. E aí, só que eu gosto dessa lei porque ela amplia ainda além do CID. Para essa lei, você não precisa ter um CID, você não precisa ter um atestado médico. Essa lei, como é que ela vai fazer essa interpretação? Ela institui o que fala de equipe multidisciplinar, que é uma avaliação biopsicossocial, que são profissionais de várias áreas, então vai ter assistente social, vai ter médico, vai ter psicólogo, vai ter o que for necessário, para avaliar se a pessoa tem aqueles impedimentos, independente de qual seja o CID dela, ou se ela não tem nenhum CID. Se a pessoa apresentar esses impedimentos que a legislação fala, a pessoa é para ser considerada dentro do Brasil. E é isso que a legislação mais nova, a legislação de grau maior, determina. Então não era mais para a gente olhar, cadê o seu atestado médico? Era para falar, cadê sua avaliação biopsicossocial? Era isso que tinha que ter sido, isso tinha que ser avaliado. Então a gente até, assim, na minha ideia, deveria se tirar um pouco o foco de incluir mais um CID na lei antiga de CIDs e mais um foco para implementar essa avaliação biopsicossocial com critérios bem definidos, que esses critérios já existem, são padrões internacionais. O Brasil já fez a sua versão, já te falei uma vez lá. Então, acho que a gente tem que caminhar, a gente tem que brigar um pouco para que essa lei tenha vigência. Já conheço advogados, já vi casos onde o advogado tem um caso de concurso, que a pessoa ela tem TDAH e outras questões, e nenhuma das questões que ela tem CID da lei antiga. E ela se inscreveu como uma pessoa com deficiência no concurso, o concurso olhou, fez o cara crachar com aqueles CIDs e falou, não, você não está fora da legislação. Aí ela entrou com o advogado e falou, olha, eu tenho esses impedimentos. De acordo com isso, forçou a banca a fazer uma avaliação biopsicossocial para comprovar aqueles impedimentos e ela conseguiu ingressar como uma cotista deficiente, e uma das deficiências que constava lá, uma das coisas que atrapalhava a participação dela na sociedade é o TDAH. Então acho que esse tem que ser o caminho e tentar não categorizar, porque eu vejo essa briga, parece que é uma disputa por quem é mais deficiente, e eu acompanho isso há bastante tempo. Então, o deficiente auditivo tem que ser de uma orelha ou de duas orelhas, tem essa briga. Eu acho que recentemente foi incluído só de o unilateral. A visão monocular é ou não é? Durante muito tempo dependia de qual instância que você estava falando. Pro TST era, para o STJ não era, aí tinha toda uma briga, apesar de estar dentro dos impedimentos. Aí colocaram a visão monocular e a surdez unilateral, os dois na lista de CID. Mas não tem que ser por lista de CID. Ela tem que ser por... Você tem impedimento? Tem que ser essa briga. E não discutir, você é nível fraco, nível forte, não, você tem impedimento ou você não tem impedimento. Mas, infelizmente, no Brasil, se não tiver uma lei para isso, específica, eu concordo com você, deveria ser por parte de impedimento. Mas no Brasil, se não tiver uma lei específica, cai no caso que a gente está vivendo com o TDAH. Não tem uma coisa falando especificamente do TDAH, então a gente é desconsiderado. E eu acho isso muita sacanagem. Mas eu concordo com você. Mas tem a lei específica. O que tem que fazer é revogar a anterior e ainda não existe aplicado a avaliação biopsicossocial. Então essa lei ela não foi totalmente aplicada. Tentou-se um tempo atrás criar essa avaliação biopsicossocial, uma padronização nacional, mas só que o que estava sendo proposto era coisas absurdas e aí a sociedade conseguiu barrar da forma como estava sendo feito. E existem vários grupos que querem que seja definido um padrão mais sério de como vai ser feita essa avaliação. Porque a partir do momento que você tiver essa avaliação, a minha carteirinha de PCD, ela não vai ser uma carteirinha por causa da minha visão monocular, ela vai ser uma carteirinha
feita por uma banca de avaliação biopsicossocial. A pessoa vai fazer um concurso, ela não tem que ser avaliada novamente. Já vai ter sido feita uma avaliação pública, ela já foi considerada uma pessoa com deficiência por causa daquilo. Então ela não vai ter que ficar, porque hoje a pessoa vai fazer concursos, ela está tentando aprovação de serviço público. Ela fez 10 concursos ali, ela tem que passar por 10 bancas diferentes, 10 grupos diferentes de pessoas olhando para você para avaliar se você é ou não deficiente. Então, essa lei ela vem para padronizar é ou não é. Você vai ter um instituto, vai ter uma forma unificada de definir isso, porque tem vários casos que às vezes uma banca considera que é, outra considera que não é. Então, seria uma forma de unificação também. Não, concordo bastante. Inclusive, isso me lembra um pouco do sistema que, até onde eu sei, que é o sistema usado na Europa. Ou pelo menos nos países da União Europeia, você passa por uma junta e ela avalia tudo que você tem e o quanto isso te atrapalha no dia a dia. E aí, só que aí eles têm umas coisas de grau, de porcentagem, e avalia o quanto, por exemplo, você ganha e com relação a colocar umas porcentagens. Aí entra umas partes que eu não entendo exatamente como funciona, mas eles têm uma avaliação de, você tem TDAH. Ok, mas você tem TDAH e você também tem ansiedade, por exemplo, você também lida com depressão. Quanto isso impacta no seu dia a dia, que vai impactar na sua vida? Quanto de suporte você precisaria por causa disso? Quantos, sei lá, medicamentos o governo vai precisar te ajudar, ou te dar um medicamento, ou te dar desconto de custo de medicamento? Então, isso tudo entraria nessa avaliação, como você falou. Isso me parece, até onde eu conheço, o caminho que a União Europeia tem com relação à deficiência. Os países lá são signatários desse mesmo acordo que o Brasil, e elas já aplicaram. Aqui perto da gente, na Argentina, eles também já aplicaram isso. Tem até o colega lá da tribo, o Vinícius, que ele mora na Argentina, e ele fez essa avaliação. Ele passou por essa avaliação. Como é que ele chama? Ele falou lá, avaliação de discapacidade. Sim. Então, eu achei esse nome horrível, mas assim, é porque a gente faz uma tradução literal, não fala espanhol. Mas ele passou por essa junta lá também para ter a identificação dele como uma pessoa com deficiência lá para o governo da Argentina. Porque a Argentina também é signatário, quase o mundo todo é signatário. E já faz essa avaliação. Então, vários países da União Europeia fazem, muitos locais já fazem, o Brasil que essa nossa lei é de 2015, já tem 10 anos e até hoje não foi implementado esse nosso padrão de avaliação. Eu estava pensando que mais uma lei que fica aí, que tem que ser aplicada e não é aplicada. Eu estava pensando nisso. Eu queria aproveitar e assim, perguntar o que vocês acham que a gente podia fazer efetivamente para mudar isso. Não só mudar a lei, mas assim, mudar a forma como a sociedade vê quem tem TDAH, para a gente talvez sofrer menos preconceito, para a gente se sentir menos sozinho. Porque, assim, às vezes coisas pequenas, ou às vezes atitudes grandes, tanto faz, sei lá, podem ter um impacto não só na gente, na nossa geração, em gerações futuras também. Vocês têm ideia de coisas que vocês fazem ou que vocês acham que poderia fazer diferença? A gente já falou das leis, isso faria muita diferença, mas... Eu tenho um caminho, tenho 2 caminhos. O primeiro é falar abertamente sobre isso. Então, lá no serviço, eu sou uma das poucas pessoas que fala abertamente sobre transtornos mentais e é um dos motivos que eu já indiquei muito paciente para o meu psiquiatra, porque às vezes eu falo e tem alguns eventos, alguns momentos sobre esse assunto lá no trabalho, e o meu trabalho, como tem um atendimento público muito grande, tem formação, tem preparação para as pessoas receberem pessoas de todos os tipos. Então, quando a gente tem essas rodas de diálogo, eu sempre aproveito e falo também com um grupo maior. E aí acontece que sempre tem alguma pessoa que ela é tão envergonhada que ela vai me procurar no cantinho. Ei, como é que é? Mas só em você estar falando abertamente sobre isso, você tira muito estigma. Porque existe um estigma de que procurar tratamento de alguma questão de saúde mental, você é louco, existem grandes estigmas. Então, a forma de você combater o estigma é você provando, falar, você está me chamando de loucos? O que você está vendo daqui? E mostrar que isso é uma condição normal dentro da nossa sociedade. Que existem várias pessoas com vários transtornos ali que, tendo um acompanhamento adequado, a pessoa consegue ter uma vida bem digna. Então, uma das minhas formas de atuação é essa, é falar abertamente sempre
sobre isso. Então, eu recebo muitas consultas de colegas lá, de vez em quando alguém me chama, vamos ali tomar um café, ou me chama pelo Teams ali para conversar e tirar dúvidas, porque ela está constrangida de falar isso na frente de várias outras pessoas. Então, tanto sobre o autismo, tanto sobre o TDAH, as pessoas me procuram bastante lá. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é você tirar essa mística que é alguma coisa de outro mundo e falar o que é de verdade. Sim, é um transtorno, gera prejuízo, sim, mas a pessoa consegue ter um convívio com a sociedade, às vezes com algumas adaptações, e ela consegue ter uma vida plena. Esse é o primeiro ponto que eu sigo. E o segundo ponto, eu voltei para a educação por causa disso, porque quando o meu filho número 2 teve os diagnósticos e começou a. As pessoas não sabiam, o colégio não sabia direito como lidar, apesar de ser muito aberto, profissionais em geral não sabiam como lidar com ele. Eu percebi que faltava conhecimento. E eu fui estudar, porque se ninguém sabe o que fazer, eu sou pai, eu tenho que saber. E a partir do momento que eu aprendi, eu falei, tá, eu já sei tudo isso aqui. Então hoje eu sou, além de educador, que eu já sou há muitos anos, eu me especializei, sou neuropsicopedagogo, psicopedagogo, tenho estudado muito sobre essa área e virou meu foco estudar neurodiversidade, é passar o conhecimento adiante. Eu sou professor, é o que eu sei fazer bem. Então é oferecer isso e fornecer acolhimento aos pais. Porque uma coisa que eu percebo quando é uma criança, não só os pais, mas a família que recebe o diagnóstico. Porque eu percebo que muita gente fica totalmente perdido quando recebe algum diagnóstico de neurodivergência. As pessoas não sabem o que fazer com aquele diagnóstico. E muitas vezes sai do consultório ali do psicólogo ou do médico sem saber o que fazer com aquilo. Então, é oferecer também um acolhimento e uma orientação para que as pessoas saibam o que fazer a partir daquele diagnóstico. Então, como educador, acabou que me tornou um caminho natural a trabalhar dessa maneira. E a primeira coisa que eu falei que eu faço no trabalho onde eu estou inserido, acaba que também é um trabalho de educador, né? Só não é um trabalho formal como educador. Então é o caminho que eu escolhi, é primeiro falar abertamente sobre isso. Acho que qualquer pessoa pode fazer isso e de falar abertamente sobre as condições mentais. Porque todo mundo fala que tem problema do coração, todo mundo fala que tem enxaqueca. E as doenças mentais, elas têm um estigma muito grande. E o meu outro lado foi, o que eu sei fazer bem? Então, sou professor, vou começar a trabalhar. Eu trabalho muito direto com professores, né? Então, ofereço treinamento a professores, ofereço orientações, treinamentos a pais. Tá? Boa. O Edu pegou a coisa que eu ia falar. Eu ia falar sobre a gente se posicionar abertamente e também em rede social, para quem isso faz sentido, né? Porque já é uma forma de mostrar que a gente existe e de talvez até quebrar alguns estigmas e alguns estereótipos, porque eu acho que esse tipo de mudança, costuma ser um processo muito longo. Então, eu acho que é um pouco de um trabalho de formiguinha também, da gente ir tentando plantar sementes e, e aos poucos ir fazendo esse trabalho mesmo dentro do que é possível no nosso nível pessoal, né? De mostrar para as pessoas e se mostrar também. Eu acho que Mari faz uma coisa que eu admiro muito também, que é a parte do... Você é uma professora de yoga e de meditação. Primeiro que você tem TDAH e você consegue fazer isso. Segundo que você não é o tipo de pessoa que fica... meditação é a solução para tudo. Medite. Você tem TDAH? Medite. E eu acho isso incrível, porque foge tanto do próprio estereótipo da pessoa que faz meditação e tem TDAH e acha que é a solução para tudo. E eu acho... E assim, justamente porque você sabe que para algumas pessoas funcionam, para outras não. Isso é uma coisa que me toca pessoalmente, porque é exatamente isso. Eu não gosto de nada que prometa uma solução para todo mundo, porque isso não existe. E, por exemplo, agora no ano passado eu criei um grupo de meditação. E a ideia do grupo é justamente eu levo uma técnica por encontro
para as pessoas terem acesso a várias técnicas e perceberem o que funciona para elas, o que elas conseguem levar disso, o que conseguem levar para o dia a dia, porque, cara, não é para todo mundo. E não, como diz uma amiga minha que é professora também, é para quem quer. E às vezes a pessoa vai precisar buscar várias formas diferentes para encontrar uma que às vezes funciona. E assim, esses dias eu fiquei até um pouco frustrada porque eu conheci um dentista e eu tava conversando com ele, tava comentando que eu era professora de yoga, e aí ele falou assim que ele tem uma paciente que curou o bruxismo dela com yoga. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como que é aquela história? Casa de ferreiro, espeto de pau? Porque eu fico sofrendo com essa porcaria de bruxismo há quase 10 anos. Eu sou professora, eu pratico, eu medito e ele continua aqui comigo. Então, assim, não é a solução para todos os problemas. Antes fosse, ia ser bem mais fácil. E eu acho assim que realmente o yoga e a meditação me ajudam muito com várias questões do TDAH. Mas quem me dera se resolvesse tudo. Aí eu não precisava nem tomar medicação. Exato. Não, e você, se resolvesse todos os problemas da sua vida, você não tinha ansiedade. Exatamente. Gente, é possível ser professora de yoga e fazer meditação todos os dias e ainda ter ansiedade, gente. Infelizmente. Vou pegar um gancho aqui de uma coisa que a Mari falou, que assim, a gente se mostrar e contar um caos, vou tentar não citar nomes. Quando eu descobri que o meu filho número 1 tinha TDAH, aí tinha uma entidade famosa que ela promovia encontros em várias cidades do Brasil sobre isso, para acolher, assim, o que eles diziam era isso, que era para acolher os pais, acolher as pessoas com diagnóstico e tal. Aí eu fui, né? E aí eu fui para conhecer e tal, era um mundo novo para mim. E aí quando eu cheguei nesse evento, aí era uma sala lá, tinha algumas pessoas representando essa instituição que estava coordenando, elas começaram a falar, a explicar, papapá. E a única pessoa com TDAH que estava na sala era eu. O resto era ou as pessoas que estavam coordenando ou familiares de pai, mãe de pessoa com TDAH. E aí tinham duas pessoas que eram bem... Um casal que era bem humilde, tinha acabado de descobrir que o filho tinha dificuldade de comprar medicação. E aí, do jeito que aquelas pessoas que estavam conduzindo estavam falando, estava parecendo que era um atestado de que a vida acabou. Parecia que era uma doença terminal. Aqueles pais estavam desesperados. Eu estava vendo a cara chorosa daqueles pais. Cara, não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Tem dificuldades, tem desafios, mas não é o fim do mundo. É uma coisa que você consegue muito bem viver com isso, ainda mais se você tiver um acompanhamento adequado. E aí era uma roda de conversa e as pessoas... Teve um momento lá que teve uma roda de conversa e todo mundo ia falando em círculo. E quando chegou na minha vez, eu falei basicamente para ela. Aí eu comecei a falar tudo que eu já tinha feito na vida, para falar, olha, eu tenho TDAH, eu já fiz, já estudei isso, trabalho em tal lugar. Comecei a falar. Falei, olha, seu filho pode fazer a mesma coisa. Sabe aquela sensação de alívio, os ombros relaxarem daquele casal e perceberem que não era aquele fim do mundo que eles estavam pintando. Então é muito isso o que a Mari falou. Quando a gente se coloca também nessa posição, a gente está mostrando que não é o fim do mundo. A gente consegue ser bons profissionais, a gente consegue ser bom pai, boa mãe, bom colega de trabalho, a gente consegue exercer. A gente tem alguns desafios que as outras pessoas não têm, mas a gente consegue. Igual tem colega lá no grupo que já falou que uma vez quando foi fazer o diagnóstico, o médico falou que não, você não pode ter TDAH porque você está fazendo faculdade. Aí esse colega rebateu na hora e falou, não, doutor, eu estou falando que eu tenho TDAH, não acho que eu tenho deficiência mental. Eu consigo estudar, eu tenho várias questões, mas eu consigo estudar. Porque lá no nosso grupo mesmo sempre aparece, tem vários doutores lá dentro, tem várias pessoas de destaque nas suas áreas, nas suas carreiras, tem pessoas que tiveram mais dificuldade na sua atividade profissional também, tem todas as situações ali dentro. Então, quando a gente se mostra, eu acho que é um papel importante que a gente tem também para normalizar, né? Eu acho que é bem o que a Mari falou, da gente se mostrar também e assumir.
Eu sei que em várias situações é difícil, nem todo mundo pode, tem algumas empresas que vai ser mais complicado, mas sim, quem pode, eu acho que é importante para normalizar a nossa presença na sociedade. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito também a quebrar isso tudo, também pode partir da gente, não usar algumas coisas como piadinha. Eu tenho visto muitas pessoas cada vez mais falando, usando como xingamento a pessoa falar assim: ah, você tem problemas cognitivos, você tem déficit cognitivo. Gente, isso, primeiro, que isso é um preconceito, segundo, que isso não é xingamento, terceiro, se você tem TDAH ou autismo ou os dois, você tem déficits cognitivos, então você está se xingando. Então, primeiro, não use isso. Segundo, ter disfunções cognitivas, disfunções executivas, problemas nelas, não é um desmérito, porque às vezes as suas funções executivas funcionam de uma outra maneira que pode ser ruim por um lado e de repente você se vira muito bem no outro. Isso é uma neurodivergência, significa que sua cabeça funciona diferente. E se você está usando isso como xingamento, você está invalidando todas as formas que são diferentes de pensar, agir, viver das pessoas, e não usar o TDAH como um adjetivo, não usar o autismo ou a depressão ou a ansiedade como um adjetivo. Não falar, hoje eu tô um pouco TDAH, você é um pouco TDAH, você foi meio autista fazendo isso, ou a sua depressão bateu, ou sabe, ou coisas assim, porque não são adjetivos, são transtornos. É sério, se você vir alguém fazendo isso, eu sei que eu tô muito palestrinha hoje nesse episódio, mas se você vir alguém fazendo isso, eu acho que gente, eu sei como é chato ser a pessoa que tá sempre ensinando pros outros. É um saco, a gente não tem obrigação, mas se não partir da gente, às vezes não vai partir de ninguém. Então, se tem alguém que é próximo a você, que fala alguma coisa assim, e você não concorda, meio que cabe um pouco a nós também chamar a atenção dessa pessoa. Por exemplo, você ouve uma pessoa falando, ai, hoje em dia tá tendo muito diagnóstico de TDAH, hoje em dia tá tendo muito diagnóstico de autismo, e não é verdade. Não, gente, calma aí, não é assim. O diagnóstico combinado de autismo e TDAH é extremamente recente. Ele foi permitido a partir de 2013, 2016. Então, tem muita gente que tem TDAH e autismo e não teve diagnóstico dos dois juntos, ou de um dos dois, até agora, anteontem praticamente, porque a OMS mesmo, as instituições internacionais, os códigos as classificações de doenças internacionais e de transtornos mentais, eles não reconheciam o diagnóstico em conjunto. E porque hoje a gente está falando muito mais sobre isso. Não é que hoje tem mais pessoas porque surgiram do nada, elas brotaram. Não, não brota. As pessoas, só que antes, em gerações anteriores, não tinham nem o costume de ir para psicólogo. Quantas pessoas, por exemplo, avós, bisavós, às vezes pais e mães, vocês conhecem, que iriam para psicólogos, que se consultam com psicólogos? Isso é uma coisa que vem muito mais de gerações mais atuais, da nossa geração, das gerações que estão surgindo agora. A gente tem uma cultura de cuidar mais da nossa cabeça, de entender um pouco mais, de ir para psicólogo. Antes, eu não sei, eu acho que se eu falasse para minha avó e para o meu avô, para eles irem no psicólogo, eles iam com certeza me responder alguma coisa muito capacitista, muito psicofóbica. Porque antes, você sugerir que uma pessoa precisava ir para o psicólogo, você estava literalmente sugerindo que essa pessoa era louca, porque era a palavra que elas usavam. Antes não se usava a palavra autismo ou TDAH. Antes as pessoas falavam, você é louco, você vai ser trancado num manicômio. E por isso que não existiam autistas e TDAHs antes. Porque antes as pessoas que fugiam os padrões das sociedades eram trancafiadas em instituições para elas não incomodarem a sociedade, para elas não incomodarem a família, para elas não serem vistas pela sociedade. Então não é que não existiam, elas só eram excluídas da sociedade completamente. E existiam regimes de extrema-direita totalitários pelo mundo que trancafiaram essas pessoas,
e exterminaram essas pessoas em massa. Então, é isso. Tá palestrinha revoltada. Tem muito uma coisa também de que hoje em dia as pessoas têm mais informação, então se busca mais diagnóstico. Então, se busca mais diagnóstico, vai ter mais diagnóstico. E se uma pessoa for completamente adaptada aos padrões neurotípicos, ela não vai buscar um diagnóstico. Então, tem mais diagnóstico porque tem mais informação e tem mais busca por eles, assim. Eu fico muito revoltada também com certas coisas e coisas, igual eu já falei em momentos anteriores da nossa conversa, de tipo, ai, tá tendo um boom de diagnóstico de TDAH e autismo porque as pessoas têm muita informação, fica com o celular o tempo todo. Ah, pelo amor de Deus, sabe? É muito revoltante, fico muito puta. Eu vi essa semana uma notícia, mandaram num grupo e eu já paguei sapo lá dentro. Não, paguei sapo não, repreendi lá dentro, porque resgataram alguma mensagem da, não sei qual associação, que eles estavam falando que fulaninho lá, que é um cara que eles não gostam, provavelmente começou a listar uma série de problemas mentais. É um cara que eu também não gosto, é um cara que também é um governante que também eu não gosto dele, eu acho que ele faz coisas muito erradas. Só que as pessoas têm que, quando eles falam que aquela pessoa, por fazer alguma coisa muito errado, ela o faz porque ela tem algum problema psicológico, ela tem algum transtorno mental, cara, isso me dói profundamente. Parece que o padrão da sociedade é todo mundo agir corretamente. E só quem tem algum transtorno mental é que vai ter algum comportamento que é desaprovado. Então, assim, isso é de um nível de capacitismo tão grande que as pessoas podem ser ruins porque são ruins. É simplesmente isso, ela não precisa ter um transtorno mental. Então, de vez em quando acontece isso muito com casos de racismo. Teve com o motoboy em São Paulo o ano passado, e frequentemente tem, que as pessoas falam, não, ela foi racista ali porque ela tem transtorno XYZ e estava sem medicação. Não, a pessoa é racista porque ela é racista. Aquele governante lá, ele toma esse tipo de atitude porque ele é uma pessoa ruim, não é por outro motivo, não é porque tem um transtorno mental que a pessoa vai ter aquele comportamento. A gente tem que normalizar também que os neurotípicos não é o padrão de pessoa boazinha, e qualquer coisa que foge desse padrão é porque a pessoa tem algum transtorno, tem algum problema mental. E isso a mídia ela coloca muito forte, as pessoas usam isso até em juízo para tentar se livrar da culpa do comportamento que é dela mesma. Então é um estigma que se cria muito forte, que nossa, me deixa, toda vez que eu vejo aquilo, eu falo, não, velho, a pessoa é só uma pessoa ruim. Ah, será que ela tem? Pode até ter, mas só que ela só é uma pessoa ruim. Porque o cara que estava batendo continência lá pro Bigodinho essa semana, ele não fez isso porque ele era autista. E todo mundo fala, ele fez, é autista. Gente, ele não fez porque ele é autista. Eu conheço milhões de autistas, milhões não. Ele fez porque é babaca. Pois é, ele fez porque ele ele concorda com aquilo, porque é a forma dele pensar. Então, assim, e isso traz muito até completando de estigma, que era o estigma do autismo, o anjo azul. Por isso que o azul é a cor do autismo, que é a imagem de pureza que se tenta colocar. Não, pessoas autistas são pessoas. Elas podem manifestar o sentimento de uma maneira diferente, mas só que elas são pessoas. Vai ter pessoas boas, pessoas ruins, pessoas inteligentes, pessoas que não são tão inteligentes, vai ser todo tipo de pessoas. Só que ele tentou se vestir durante muito tempo na comunidade autista o símbolo da pureza. Então era o anjo. Mas não, são seres humanos, vai ter todo tipo de ser humano ali, é da nossa natureza humana. Então vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Então, tanto o cara lá que bateu continência, para não falar outro termo, pro Bigodinho, contra qualquer outra pessoa que toma decisões que a gente não gosta, faz coisas que a gente não gosta, não é porque ele tem algum problema mental que ele faz aquilo. Aquilo é o comportamento dele. Ele faz aquilo porque é uma pessoa ruim. Tem um meme que eu gosto muito, que dá pra gente adaptar, que é o meme, eu acho que talvez você já tenha ouvido a frase, que é
Eu quero ver gay, mas eu quero ver a gay trambiqueira, eu quero ver gay empinando moto, eu quero ver gay roubando banco. E eu acho que dá pra te falar isso também de neurodivergente, sabe? A gente precisa de mais representatividade neurodivergente, e não só do neurodivergente bonzinho. O neurodivergente trambiqueiro, neurodivergente empinando moto, neurodivergente sendo vilãozinho, enfim. Eu não gosto de ver neurodivergente sendo vilãozinho, porque a gente tem vários problemas e as pessoas vão achar que todo mundo que é neurodivergente vira vilãozinho, igual que o Edu estava falando. Sim, mas eu gostaria de mais representatividade para as pessoas verem que até nisso é importante, sabe? Tem o neurodivergente bonzinho e tem o neurodivergente que é babaca, ponto. Ele é uma pessoa horrível. E pode acontecer de ser uma pessoa neurodivergente e ser um babaca. E não é porque a gente tem a neurodivergente que vai ficar passando pano e defendendo pessoas que são horríveis, babacas, preconceituosas e racistas e não. E transfóbicas e não. E... Ou uma coisa que eu queria só encerrar o episódio. E eu queria que vocês deixassem, sei lá, dicas, sabe? Se uma pessoa acabou de ter o diagnóstico, ou de repente ela descobriu há alguns anos e já tá tentando se entender dentro da neurodivergência dela, o que vocês falariam para essa pessoa? Ou para amigos, familiares, parceiros? Eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado antes do episódio, e acabei de lembrar, e eu acho que isso pode virar também uma dica. Eu tava conversando com uma amiga, com essa minha amiga que acabou de descobrir o diagnóstico dela, e a gente chegou a uma conclusão que ela tem uma expressão em inglês que é o resting bitch face, que é meio que a pessoa que parece que o semblante dela, natural, da cara normal dela, é meio carrancuda. É do tipo, não me toque. Que ela falou que ela tem uma resting kill you face. Tipo, uma cara de... Você olha pra ela, ela parece que ela vai te matar se você conversar com ela. Parece que tipo, a cara natural dela é tipo, não converse, eu vou te matar. Ou eu não quero falar com você. E a gente tava conversando sobre isso, porque era uma coisa que ela falou. Eu falei, eu acho que por você ter tido o diagnóstico tão tardio, foi meio que uma coisa que você usou como mecanismo de defesa para você não se isolar, para você não ser isolada. Você usava isso como para você meio que se defender das pessoas. Então você se isolava, você se afastava das pessoas antes que elas te afastassem. E a gente ficou conversando sobre isso. Às vezes existe um pouco essa atitude de você tomou tanto na cabeça, você já foi tão excluído quando você é neurodivergente desde sempre, que às vezes a própria pessoa neurodivergente começa a se excluir, começa a fugir de relacionamentos e amizades, e acha que é tipo, eu sou um lobo solitário, eu vou viver sozinho, eu não vou ter relacionamentos, eu não quero amigos porque as pessoas vão ser falsas ou ninguém vai me entender. Se eu pudesse deixar uma dica, além de se aceite, se entenda seu TDAH, não seja a pessoa que acha que você está fadada a ser sozinha porque as pessoas não te entendem. Sempre vai ter alguém para te entender. Que você tenha um melhor amigo na vida que a pessoa te entende, mas não se feche para todo mundo se você foi sempre isolado. Sempre vai ter alguém que vai ser aquela pessoa que te entende. E às vezes essa pessoa traz mais pessoas para sua vida também. Mas não se feche, não se isole, não faça isso, não seja uma pessoa solitária de propósito. Pode ser que você sofreu muito? Pode ser que você, assim como eu, tenha passado por períodos de depressão péssimos e quase tomou atitudes drásticas, ou talvez até tenha tomado e continua por aqui, enfim. Mas sempre tem uma esperança, sempre tem alguma coisa, algum momento que vão ter coisas boas que vão acontecer na sua vida, e encontrar pessoas que te entendem faz completamente diferença. Não seja a pessoa que se isola voluntariamente. Porque a sociedade já vai fazer isso suficiente com a gente. Então, não voluntarie, porque a sociedade já quer excluir a gente. Então, seja até um momento de resistência, se você se mostrar para a sociedade, você está resistindo a ela. Porque todo mundo quer calar a gente. Então, enfim. Falei demais. Eu achei que eu ia conseguir passar ilesa ao lencinho, mas agora foi difícil. Não, é maravilhoso. Eu achei essa dica maravilhosa. E o que eu diria é que, mesmo quando às vezes parece que
as coisas estão muito ruins e que nada nunca vai melhorar, e, enfim, as coisas melhoram. E a cada dia que a gente acorda é um dia que a gente pode tentar ir plantando sementinhas e construindo as coisas para que elas possam melhorar com o tempo. E até mesmo as coisas pelas quais a gente passa, os sofrimentos que a gente vivencia, relacionados a tudo isso que a gente falou aqui, quando a gente vai ganhando mais maturidade na vida, essas coisas doem menos. E quando elas se repetem de uma forma ou de outra, elas também doem menos. Gente, eu sei que a minha voz não parece de uma pessoa. Às vezes eu acho que minha voz parece uma voz um pouco de criança. Mas eu vou fazer 35 anos esse ano e cada vez mais eu gosto mais de envelhecer, porque a gente aprende a lidar muito melhor com as coisas que faziam a gente sofrer no começo da vida adulta, na adolescência, na infância. Então é uma coisa meio, como é que é? It gets better. Melhora de verdade, assim. De uma forma ou de outra dá para melhorar. E então eu acho que é isso. Eu não sou muito bom de conselhos, não. Mas acho que é muito, primeiro você tem que saber quem você é. Porque a sociedade vai estar o tempo todo falando quem você deveria ser. E, cara, a gente não é igual aos outros. Então, se você vai no papo de quem você deveria ser, e a gente nunca vai conseguir ser, você vai se frustrar, vai gerar ansiedade, vai gerar problemas grandes. Então, é saber quem você é. Não é fácil saber quem você é, mas preste atenção e aprenda quem você é. Use os seus métodos. Então, cada um vai ter alguma alternativa e descubra quem você é. Acho que o primeiro grande ponto é isso. E depois que você souber quem você é, procure as pessoas parecidas com você. Em vários momentos a gente não vai poder ficar com pessoas parecidas, porque você vai trabalhar naquele local e você não escolhe muitas vezes quem vai estar do seu lado. Mas os seus momentos de escolha pessoas parecidas com você. Mesmo que seja mais de um lugar. Esse conselho veio do meu psicólogo, tá? Ele não falou desse jeito, mas é basicamente isso. Que ele fala muito indireto e eu tenho que perceber o que ele está falando. Dá trabalho, viu, Cleiton? Mas procurar as pessoas parecidas. Então eu tenho que procurar, eu tenho um grupo de pessoas parecidas que vai me atender nessa parte do que eu sou, porque cada um da gente somos muitos. Aí eu tenho um outro grupo que vai me atender na outra parte do que eu sou, e eu tenho outro grupo que vai me atender na outra parte. Então, descobre quem você é e procura pessoas parecidas, porque até voltando ao que a gente falou bem no começo, por que é comum a gente ter muitos amigos também neurodivergentes? Porque a gente não se julga, a gente se entende. Mesmo sem saber que é neurodivergente, a gente simplesmente se entende desde sempre. Não tem esse julgamento da sociedade. Então, quando você está entre pessoas parecidas com você, não só da neurodivergência, mas todos os seus aspectos, você vai se sentir à vontade com aquelas pessoas, você vai tirar o peso dessa pressão social que gera muita frustração. Então, quando você sabe quem você é e você escolhe estar com pessoas que vão ser parecidas com você, eu acho que a vida vai se tornar um pouco mais leve do que quando você tenta ser alguém que você não é. Isso vale até para pessoas neurotípicas também. Só que a gente já tem um marcador de quem a gente é diferente dos neurotípicos. Então, faz muita diferença. Para quem ainda não está dentro dos apoiadores da tribo, gente, toda vez que chega alguém lá, a pessoa já chega, tipo, ainda bem que eu encontrei esse grupo. Tem momentos que a gente conversa muito, tem momentos que a gente conversa pouco, mas é um momento que as pessoas podem se sentir à vontade e surgem tantos assuntos que você fala, cara, isso aqui não é assunto de neurodivergente. Às vezes não é exatamente, mas a forma como a gente lida é. Então, só em você estar perto de pessoas que vão entender quem você é, te acolher quem você é e não vão te criticar. Uma das coisas lá entre os hypers que é super comum, a pessoa chega, se apresenta, fala um monte, aí depois, desculpa por ter falado muito. 10 entre 10 casos acontece. É clássico demais. Aí sempre aparece alguém lembrando, que a gente não pede desculpa por ser quem você é. Você vai pedir desculpa se você for ofensivo, se você fizer alguma coisa errada, mas ser quem você é não é motivo de pedir desculpa.
Então, é uma das nossas regras lá mais primordiais. A primeira regra é respeitar o coleguinha. Acho que essa deve ser a segunda regra, que não se pede desculpa por ser quem você é. E é muito clássico. Todo mundo que entra, em algum momento, vai pedir desculpa por falou demais, porque acho que está monopolizando o assunto e alguma coisa do tipo. Então, ou se você for a Tata, você pede desculpas por pedir desculpas também. E aí vira um ciclo. Mas sempre eu gosto de responder isso. Desculpa eu estar falando isso aqui, mas aqui não se pede desculpas. Ironia quando eu vou responder. Porque quando você está entre pessoas que você não precisa pedir desculpas por ser quem você é, o seu dia fica mais leve, sua vida vai ficar mais leve. Então, você não vai poder escolher toda a sua vida, você não vai poder escolher todos os ambientes. A gente faz muita coisa na nossa vida, a gente faz muita coisa obrigado, né? Principalmente na fase adulta, a gente tem muitas coisas que a gente não pode escolher. Mas no que você puder escolher, escolhe estar com quem vai te acolher de verdade. E às vezes a pessoa ela até te acolhe, um familiar, por exemplo, mas só que às vezes ela não vive o que você vive, então ela não sabe exatamente. Ela vai te acolher porque ela te ama, porque ela gosta de você e vai te respeitar, mas só que você mesmo assim ainda não vai conseguir ser quem você é totalmente. Então, é claro, mantenha pessoas que gostam de você por perto de você, retribua, mas também procure pessoas parecidas em você em tudo que você descobriu que você é. Acho que essa é a dica do Edu. E a gente tem que lembrar não que sabe não é dar só... conselho, não? Não sabe dar conselho, não? Fala sério. E acho que a gente tem que lembrar que é uma coisa que o Edu falou há um pouco tempo atrás do episódio, que não é só porque a gente é neurodivergente que as coisas vão dar errado e vão dar errado para sempre. Se eu falasse pra Tata de 10 anos atrás que eu ia estar num relacionamento que chegou a completar 1 ano e durou mais de 1 ano e eu estou completando 10 anos de relacionamento e eu vou casar, eu mesma teria rido da minha cara. Eu ia falar, não, você tá me zoando. Você tá me zoando muito forte. Há 15 anos atrás, eu tava desempregada, eu tava no fundo do poço, eu não tinha dinheiro, eu tinha pouquíssimos amigos, eu não tinha um relacionamento, e todas as vezes que eu tentava ter um relacionamento com alguém, era alguém muito bosta, que tinha um relacionamento ou tóxico, ou que eu achava que ia dar sério e eu me sentia enganada, porque a pessoa falava, não, você tá achando demais com isso, ou abusivo, ou uma coisa assim. Assim, 15 anos atrás, eu tava muito na merda. E hoje eu tô feliz com a minha vida. Não, momentos ruins vão acontecer. E às vezes a gente tem uma tendência talvez maior que eles aconteçam por a gente ser neurodivergente, por uma série de coisas que a gente falou nesse episódio. Mas existem coisas positivas, existem grupos que vão te entender, existem maneiras de você sair nisso e você reconhecer os primeiros passos, você reconhecer que você não precisa seguir o padrão dos outros, como a Mari e o Edu falaram, é um dos primeiros passos. Às vezes tem coisas ruins? Sim. A vida vai ser sempre arco-íris e coisas boas? Não. Mas erguer a cabeça e seguir em frente é um dos primeiros passos. Por mais que às vezes não seja fácil fazer isso, às vezes a gente tem alguém junto, um familiar, um amigo, que acredita na gente e ajuda a gente quando a gente tá total no fundo do poço. E às vezes é só dessa uma única pessoa que a gente precisa. Que seja uma pessoa que você conheceu na internet, que seja uma pessoa que num grupo virtual, por exemplo, no próprio grupo da tribo, ou que seja um pai, mãe, familiar, um irmão, alguém que tá ali. Às vezes é tudo que você precisa. E por mais que às vezes eu entendo que existe uma rigidez cognitiva e a gente às vezes não quer a ajuda das pessoas, reconhecer que a gente precisa às vezes de ajuda é um passo trabalhoso e às vezes é um passo que a gente precisa dar. E a gente nunca tá sozinho, a gente tem a tribo aqui. É isso. Até falando disso, deixa eu aproveitar e até um agradecimento para a Tata. Lá dentro do grupo dos Hypers, a gente às vezes, no grupo dos administradores, a gente tem algumas dores de cabeça, né? Pouca coisa, mas tem. E a gente percebe, é uma felicidade tão grande quando a gente percebe a evolução de algumas pessoas. A evolução no sentido da pessoa se entender, se aceitar, e aí a vida da pessoa passa a melhorar. E sempre quando acontece isso, a gente comenta lá, nossa, como fulano, olha como é que ele está agora. A gente de vez em quando comenta isso e é uma felicidade ver isso acontecendo.
E assim, a gente não fez nada, simplesmente a pessoa se encontrou e encontrou apoio entre pessoas iguais. Então, mesmo pessoas que em alguns momentos foram consideradas muito difíceis, cara, hoje, se eu falasse que aquela pessoa era difícil, hoje é impossível até de acreditar, porque a pessoa se encontrou, ela conseguiu se identificar, ela fez o seu diagnóstico, entra muita gente que ainda não tem diagnóstico no grupo, então ela fez seu diagnóstico, começou a se entender, começou a se tratar e tá entre pessoas ali que ela pode entrar em conversar. Então, o Hypers, eu acho que é um dos pontos de apoio que ajudou muita gente ali só em eles estarem naquele grupo. Mesmo pessoas que falam menos ali, a gente percebe que o tanto que as pessoas conseguem ser o local que elas se sentem bem, que elas conseguem desafogar um pouco ali a rotina, tudo que tem na vida. Então, é um agradecimento, Tata, pro teu trabalho. Obrigada a vocês, que vocês me ajudam pra caramba. Às vezes eu não consigo estar presente lá também. Gente, o grupo, ele é maravilhoso pelas pessoas que estão no grupo. E tem uma coisa que você falou, eu tava pensando, nossa, eu tava pensando nisso, tipo, semana passada, assim, que você acabou de falar. Eu tava pensando, nossa, às vezes eu devia criar um troféu de TDAH Hyper do ano, pelo maior crescimento do ano, assim, porque tem tanta gente que às vezes a pessoa tá tão, tipo, num lugar ruim na vida dela, que às vezes ela entra meio que fazendo algumas atitudes de propósito, meio revoltadas, esperando ser expulsa do grupo, porque ela já foi expulsa de vários outros grupos que ela participou, e ela entra lá, tipo, meio que esperando que vai ser mais um grupo que não vai entender e vai expulsar ela. E aí, tipo, você começa a conversar com a pessoa e ela começa, tipo, a ser mais ela mesma, ou ficar menos revoltada, e você fala, nossa, tipo, o crescimento que essa pessoa teve em um período de tempo, e às vezes é uma das pessoas que mais ajuda no grupo, mais colabora, conversa de boa, e às vezes na hora que a pessoa entra, ela tá tão, sei lá, desgostosa com a vida, falando, vai ser mais um grupo que as pessoas não vão me entender, que vão me expulsar, ou que... E aí a pessoa, tipo, sei lá, eu daria para várias pessoas um troféuzinho de TDAH Hyper do ano pelo arco de crescimento que a pessoa teve, só por ser ela mesma. Só para ela não se revoltar e entender que... Não, gente, ninguém ali tá para te atacar. Ninguém ali tá para, tipo, apontar o dedo na sua cara e falar você fez errado. Não. Se tem alguma coisa, às vezes a gente conversa no privado, às vezes a gente fala no próprio grupo, mas são geralmente atitudes muito pontuais e a gente resolve tão numa conversa que às vezes eu vejo que existem pessoas que entram lá em momentos muito frágeis na vida dela. Eu criei o grupo no momento que eu estava muito fragilizada também, então é normal isso. Então, se você está nesse momento, o grupo está lá para você também, gente. É isso. Vocês querem complementar com mais alguma coisa que não foi dita nos episódios? Gente, só para aproveitar que a Tata abriu, se precisarem, mesmo que não tiver lá dentro do grupo dos Hypers e tal, pode me mandar mensagem, a Tata vai colocar aí nos links o meu perfil no Instagram, para alguém quiser conversar, tirar dúvida, pode vir, a gente conversa, orienta, e de vez em quando aparecem algumas pessoas que eu pergunto de onde surgiu, porque às vezes manda mensagem no Telegram, não tá nenhum grupo meu, tipo, de onde veio? E às vezes nem todo momento bom, mas assim, esses dias teve um rapaz que apareceu que eu nem ia responder ele, mas eu achei tão bom depois conseguir responder e conseguir fazer várias orientações. Então, tiver dúvida, tiver precisando conversar, pode mandar mensagem, tá? E no que eu puder ajudar, eu ajudo. Inclusive, se for dificuldade de fazer café, também sei ensinar. Ai, gente, se vocês quiserem mandar mensagem no Telegram, me mandem, mas assim, falem o que vocês querem, não me mandem uma mensagem tipo, oi, tudo bem? Porque se for uma mensagem, oi, tudo bem, eu vou deletar achando que é golpe, tá? Porque eu tô recebendo golpes no Telegram. Então, se você quiser falar alguma coisa comigo que seja séria, que não foi tipo um esquema de tentar me dar um golpe financeiro, por favor, fale. Eu demoro pra responder, mas eu respondo em algum momento. O meu, aproveitando a deixa, né? A minha DM do Instagram também tá aberta. Eu adoro conversar sobre TDAH, adoro ouvir pessoas, então se precisar também, pode chamar que no que der para ajudar, tamo aí. Eu sou como a Tata, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Eu sempre respondo. Aproveitando, gente, deixem os contatos de vocês.
Deixem como as pessoas podem encontrar vocês, além de lá do grupo TDAH Hypers. Eu não gosto muito de redes sociais, então eu só tenho o Instagram. O meu Instagram eu usava quase que exclusivamente para profissional, mas dei uma louca aí e agora o meu Instagram é do que eu quiser. O meu arroba é soul.marimendes. E é isso, tá aberto lá. Quem quiser conversar, tamo junto. Eu acho que é só lá que eu tô mesmo, porque eu não tenho energia para estar em outros lugares. Tô no Instagram também. Eu tenho 2 perfis, porque quando a Tata me apresentou no começo, eu tento tirar algumas coisas ali, porque eu faço 1 milhão de coisas, todo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho um perfil para atuar nessa parte de educador mesmo. Então o perfil no Instagram tem pouca coisa, então em breve vai ter mais conteúdo, mas para conversar pode me chamar por lá. É o Prof Atípico, tudo junto, de professor atípico. Tá? E eu tenho também um perfil para falar do meu hobby, que quem quiser aprender a fazer café, isso é sério. Eu sou barista, pode procurar lá também no perfil do Instagram. Cafezinho, não é cafezinho não, tá? É cafezinho, termina com no N, do Caetano. Então lá eu falo um pouquinho de café de vez em quando, eu tenho um tutorial de como preparar um café e dá para seguir os dois, porque enquanto a gente toma um café, conversa também no outro. Se você é uma pessoa que talvez tenha muitos amigos, mas talvez não tenha muitos amigos neurodivergentes, ou que você, de repente, não tem muitos amigos, você quer conhecer mais neurodivergentes, entra na Tribo TDAH. Você pode falar comigo em todas as redes sociais, eu sou @TribuTDH. Atualmente eu estou muito mais no Blue Sky, então falem comigo por lá, mas eu também estou no YouTube, no Instagram, no TikTok. Gente, o Twitter eu só estou programando post lá, eu não estou entrando. Ele existe, mas enfim. Mas @TribuTDH em todas as redes. Se você quiser realmente falar comigo, fala comigo lá no Blue Sky. E você pode conhecer a Mari pessoalmente, o Edu pessoalmente, ou falar com eles lá nas redes sociais, também no grupo da Tribo TDAH. Você pode entrar em apoia.se/TribuTDAH. Você faz parte do nosso grupo de TDAH Hypers, nosso grupo exclusivo. E aí tem um encontro anual, você pode votar nos temas dos episódios, você pode participar das gravações, assim como a Mari e o Edu. Você ouve seu nome nos episódios, você recebe os episódios adiantados, recebe parabéns. E, inclusive, o Edu me lembrou que tem uma pauta que eu quero fazer, que eu acho que eu vou colocar para votação. Eu preciso ver se tem artigos científicos suficientes para isso, primeiro, mas eu quero fazer uma pauta sobre TDAH e café. Eu estou há muito tempo pensando nisso, eu só preciso lembrar de fazer um episódio sobre TDAH e café. Muito bom. Inclusive, as dicas do Edu são muito boas de café. Então é isso, gente. Vai lá em apoia.se/TribuTDH. Ajude a tribo e fale com essas pessoas maravilhosas. Obrigada, Edu. Obrigada, Mari. Gente, esses episódios foram ótimos. E obrigada de verdade. Esses episódios literalmente não aconteceriam sem vocês. Yay! É isso por hoje. Vamos dar um tchau coletivo. Beijos da Tata e até a próxima. Tchau! Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Mia, Ricardo Bruno Machado, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa Morza Sodré, Michele Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Jackson Luiz, Gianluca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Roger Delboni, Zé, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Bel Castro, Chinodex, Virgílio, Beppe Mitsu, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Alessandra Spandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Andrei, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Val Armanelli, Éder, Adalton Silva, Paulo Belotti, Mônica Becker, Wagner
Sabado, Marco Antônio, Fernando Finot, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Rafa Brito, Anglônio, Gustavo Góes, Dan, Paulo, Lara Torres, Michele Menezes, Disraeli, Cristal, Alfredo Neto, Hugo Yazul, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassussi, Mariana Branco, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Héctor e Ritter, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Gabriel Codas, Marcos Augusto, Gabi Luiz Martinez, Eber Pereira, Eduardo, Júlia Maria, Tadeu Sil, Isa Oliveira, Silvia, Fábio Coutinho, Lua, Matheus Barbosa, Heloísa Aberto, Jess, Hernandes, Sofia Mota Constância, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Fábio Campos, Nicolas Pietro, André Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Felipe Lins, Thiago Jefferson, Marília Camelo, Ingrid Cruz, Agenor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Mais Santana, Luiz Anunes, Sara Rodrigues, Fernanda Quintas, Marcos Vinícius.